Meu nome é Adriana Moreira de Alencar. Meu RA é 201-9691. Eu vou apresentar o artigo Transição entre a Educação Infantil e o Ensino Fundamental, um ritual de passagem. De onde veio a ideia? Por ocasião do estágio obrigatório em Educação Infantil e Ensino Fundamental, eu peguei a mesma turma entre 2022 e 2023 e vivi na prática as dificuldades, tanto dos estudantes como das professoras, em relação a essa transição. Tudo isso me levou a elaborar o seguinte questionamento: por que ocorre o choque na passagem da educação infantil para o ensino fundamental, mesmo sabendo de toda a atenção e cuidado que precisa se ter nesta transição? A metodologia é dividida em duas partes. A primeira, uma pesquisa bibliográfica, e a segunda, o relato da experiência e o que dizem as professoras. O objetivo geral é entender qual ou quais as causas dos conflitos que surgem na transição da educação infantil para o ensino fundamental, apesar da recomendação dos documentos legais, de que é uma fase que requer atenção. Os específicos são: explanar a transição de uma turma que foi acompanhada tanto no último ano da educação infantil como no primeiro ano do ensino fundamental, trazer a visão das duas professoras, analisar o que é realizado pela escola para que essa transição não tenha tantas fissuras, bem como analisar os documentos legais. A pesquisa a seguir se torna relevante, porque apesar de se saber que a transição da educação infantil para o ensino fundamental é uma fase que requer cuidado e atenção, ainda acontecem conflitos e o choque sentido pelas crianças se torna inevitável. Fundamentação teórica. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica e é nela que tem início o processo educacional. A BNCC indica dois eixos estruturantes, o interagir e o brincar. No ensino fundamental, as crianças têm importantes processos e mudanças em seu desenvolvimento, e isso vai ao encontro de sua relação consigo, com os outros e com o mundo. A BNCC fala sobre essa transição da educação infantil para o ensino fundamental. Ela evidencia a atenção que se deve ter para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas. A turma foi acompanhada por um período na educação infantil no segundo semestre de 2022. Apesar de ser uma turma pequena, com 8 crianças, havia casos de alunos com necessidades especiais. A turminha pequena subiu esse ano para 15 alunos. A transição causa impacto, estranheza. Os alunos acostumados a atividades lúdicas agora têm lição para fazer, tarefa para casa. A professora se vê com muito conteúdo e pouco tempo. Uma situação que chamou a atenção foi a questão do horário do lanche e recreio. No Infantil 5 tinham bem mais tempo. Muitos comem devagar ainda. O tempo é reduzido, 20 minutos. A professora contornou, começando o lanche um pouco antes do horário do recreio. A professora Ana Paula vivencia muitas situações nessa transição, com pontos mais positivos do que negativos. Todas elas são possibilidades de mostrar às crianças que a vida é constituída de etapas. A professora Larissa diz que quando os alunos chegam ao ensino fundamental, sentem muita dificuldade inicialmente pela demanda de atividades e as rotinas. Os alunos precisam desenvolver uma relação de confiança. Apesar do cuidado da escola e o cuidado das professoras, essa fissura é provocada quando se introduz livros, tarefas. O que se pode fazer é introduzir aos poucos, adaptando, aumentando o volume devagar. Cada turma tem seu ritmo e é especial. A turminha apoia um ao outro e assim seguirão rumo ao segundo ano do ensino fundamental. Obrigada.